Graça e paz, irmãos. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos terminar o capítulo 14 de Isaías. O título da mensagem é este: A morte é uma boa notícia. Nós vamos ver no decorrer do estudo quando que a morte é uma boa notícia e quando ela não é uma boa notícia. E o texto que nós vamos usar é Isaías capítulo 14, de 28 a 32, que eu vou projetar aqui, que diz assim: No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram-se refúgios aos aflitos do seu povo. Eu quero trabalhar esse texto em cima daquele tema que a morte é uma boa notícia e que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Eu quero começar expondo aqui o versículo 28, o versículo 29, texto a texto, versículo a versículo, até o 32, onde ele diz: No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. É o interessante que sempre que uma notícia boa, ela vem no lugar de uma notícia ruim, ela precisa ser divulgada. E aqui nós percebemos desde já duas sentenças que aconteceu na vida de Isaías com a morte dos reis. Se você olhar no capítulo 6, você vai ver que o chamado oficial de Isaías foi lá com a morte do rei Uzias. Se você olhar aqui agora com a morte do rei Acás, o Senhor traz para ele uma nova sentença. E nós vamos ver que a sucessão de Acás foi Ezequias. Até aqui nós temos Uzias, depois o filho dele Jotão, depois o filho dele Acás, depois o filho dele Ezequias. E nós percebemos que parece uma gangorra. Alguns reis fizeram o que era certo ou reto diante do Senhor, e outros reis não fizeram o que era certo ou reto diante do Senhor. O rei Acás, a quem Ezequias sucede, foi um que fez tudo errado. E nós vamos ver aqui, e o rei Ezequias foi um dos melhores reis que Israel teve. Nós vamos estudar, verificar isso daqui agora. O rei Acás, que era o filho deste rei Ezequias, ele reinou durante 16 anos em Jerusalém. Então é interessante que a gente percebe que a durabilidade de alguns reis era muito longa. O rei Ezequias, eu vou ver aqui mais para frente, ele reinou 29 anos. O rei Acás reinou 16. E os reis reinavam 16, 20, 30, 40. E que quando ele era bom, ótimo, e quando ele era ruim. Então o povo suportava aí muitos anos com um reinado ruim. Um rei que não ajudava em nada, pelo contrário, só explorava o povo. Então, neste ano que morre o rei Acás, é o primeiro ano que inicia o reinado do rei Ezequias. Só voltando a falar, o rei Ezequias é filho do rei Acás. E nós percebemos na Escritura um contraste muito grande entre os dois reis, entre o rei Ezequias e o rei Acás. Os dois foram reis em Judá, no reino do sul. Então, nós percebemos assim, o rei Acás, o rei Ezequias, ao contrário do rei Acás, o seu pai, ele foi um excelente rei. E além disso, ele andou nos caminhos do Senhor
ele seguia os mandamentos do Senhor, ele observava as leis do Senhor, ele confiava no Senhor. Se você quiser acompanhar aí, no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, nós vamos passar um pouco por esses livros aí. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos um pequeno resumo de como foi o reinado deste rei Ezequias em Judá. Segunda Reis 18, 1 a 4, diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. A gente vai dizer, poxa, mas peraí, ele está dizendo que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar. Parece que um rei tomou o trono do outro, não parece? Só que não. Oséias, filho de Elá, rei de Israel, reino do norte. Na época que esse homem começou a reinar no reino do norte, Ezequias começou a reinar no reino do sul. O reino do norte teve muito mais reis do que o reino do sul. Então, às vezes, o reino do sul era um e tinha 5, 6, 7 reis no reino do norte, que um sucedia o outro. Então, nessa época aqui que Oséias começou a reinar no reino do norte, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar no reino do sul, em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E olha que interessante o versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Hoje, inclusive, de manhã, o Marco falou sobre essa serpente de bronze, que foi levantada lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, que quando o povo era picado por aquelas serpentes abrasadoras, precisava olhar para aquela serpente, e quem olhava para aquela serpente, ele era curado. E aqui o rei Ezequias, ele derruba essa serpente, ele quebra essa serpente, ele destrói essa serpente. E aí você pergunta, mas por que ele fez isso? Por que ele destruiu essa serpente? A resposta é simples, porque o povo deixou de adorar o Deus poderoso e estava adorando a serpente. O povo deixou de olhar para o Messias que viria e começou a olhar para a serpente. Tipo assim, serpente, me salva. Só que a serpente do deserto era um elo para apontar para o Messias, para o Cristo que viria. Aquele que é poderoso, único e poderoso para perdoar verdadeiramente os pecados. Esse foi o objetivo da serpente levantada, para apontar para Cristo. Acho que Hebreus fala justamente isso, desta serpente que apontava para Cristo. Só que o povo, ao invés de olhar para o Messias que viria, o Redentor que viria, eles estavam adorando, queimando incenso à serpente. E aí Ezequias foi lá e quebrou a serpente, porque ele diz o seguinte: isso está errado, o povo precisa olhar para o Messias que virá, para o Deus Todo-Poderoso, e não para aquela serpente. O propósito da serpente tinha sido cumprido lá no deserto. Agora não tinha que ser adorada, não tinha que olhar para a serpente, porque já havia uma profecia da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Então, qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência, não, você entendeu? A gente percebe que as pessoas, ao invés de olhar para o Cristo, para o Senhor, ficam procurando atalhos, e isso é terrível. Já com relação ao rei Acás, só volta um pouquinho a sua folha aí de 2 Reis, no versículo 2 Reis 16, com relação ao rei Acás, nós temos também um testemunho bíblico de como ele foi. Como eu disse no início, você tem reis que foram bons e reis que foram ruins. 2 Reis 16, 1 e 2. Tem também um testemunho de como foi o rei Acás. No 10º ano do reinado
de Peca, filho de Remalias, lá do reino do norte. Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Ou seja, agora vocês imaginam, pessoal, imagina, irmãos, 16 anos, um rei reinando contrário aos caminhos do Senhor. O povo padeceu. 16 anos este rei reinou em Israel. E para continuar mais um pouquinho aqui, o que mais a Bíblia fala sobre Ezequias? Volta um pouquinho aí para a sua folha da frente, 2 Reis 18, 5-7. Ezequias, e aqui que é o interessante, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Irmãos, agora você veja bem, Ezequias, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele acompanhou o reinado do seu pai, que era o rei Acás. Ele viu tudo o que o pai dele fez de errado. E aí eu falo para você, que coisa maravilhosa. Um filho que acompanhou os caminhos do pai, a ação do Senhor na vida dele, ele fez totalmente contrário ao que o pai dele fez. E como o pai dele andou longe dos caminhos do Senhor, ele andou nos caminhos do Senhor. E o versículo diz o seguinte: Ezequias confiava no Senhor. E olha que interessante, a Bíblia dá esse detalhe. Não houve ninguém semelhante a ele, nem antes e nem depois. Ou seja, nenhum rei que confiava no Senhor como ele, nenhum rei que andava como ele com o Senhor, nenhum rei que tinha um relacionamento com ele. E nós percebemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, certo? E a Bíblia diz que não houve ninguém igual ao rei Ezequias. Isso aqui chama a minha atenção, porque é um rei que tinha problemas, tinha dificuldades, enfrentava lutas, enfrentava guerras físicas e andava e confiava no Senhor. Isso aqui, quando eu estava preparando, eu falei: Senhor, tem misericórdia, porque eu não enfrento as mesmas lutas que ele enfrentou, eu não enfrento as guerras físicas que ele enfrentou, eu não lidero uma nação, e muitas vezes eu me pego não confiando no Senhor. Uma passagem como essa aqui, a gente tem que ler e ler de novo. Porque você olha para aquilo, ele confiava no Senhor. E ele poderia muito bem jogar a responsabilidade no pai. Não, meu pai foi assim, eu vou também. Mas não, ele seguia um caminho contrário ao pai. O pai era perverso, idólatra, medroso, mentiroso. Ele confiava no Senhor e seguia os caminhos do Senhor. E qual é a contrapartida disso? Há uma contrapartida nisso? Lógico que há uma contrapartida nisso. E o Senhor, versículo 7, e o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ou seja, para que o 7 seja uma realidade, o 5, o 4, o 3 precisa ser uma realidade. Eu não posso esperar que eu seja bem-sucedido em tudo o que eu fizer, se eu não confiar no Senhor, se eu não andar com Ele, se eu não crer, se eu não tiver o meu tempo com Ele, aquilo que nós temos falado aqui há tanto tempo, irmãos, se eu não usufruir, vou usar essa palavra, dos meios de graça, se eu não tiver um relacionamento, se eu não ler a palavra, se eu não andar com Ele, se eu não confiar com Ele, se eu não me reunir com os irmãos, ou seja, se eu não for crente, como é que eu quero que o Senhor me dê uma contrapartida se eu nem nele eu confio? Se eu não creio nele, se eu não ando com ele, se eu não oro, se eu não tenho uma vida santa, uma vida nos caminhos retos do Senhor, se a minha vida é toda torta. Eu lembro da Bíblia no domingo, 6 horas da tarde, estava conversando com o Anderson sobre isso agora. Aqui, desculpa que eu não estava isso aqui, aqui é o seguinte, irmãos, a nossa vida aqui
ela precisa ser reflexo da nossa vida lá fora. Lá fora. É lá fora que nós somos crentes. É lá fora que eu sou crente, cristão, filho de Deus. É lá fora que eu expresso o evangelho. É lá fora que eu prego o evangelho. Aqui dentro, nós somos crentes. Mas lá fora é que eu preciso confiar no Senhor, é lá fora que eu preciso andar com o Senhor, é lá fora que eu preciso viver uma vida reta, santa, é lá fora que eu preciso expressar a minha gratidão, é lá fora que eu preciso verdadeiramente, como foi pregado aqui hoje de manhã, expressar o meu nascer de novo, a minha nova vida com Cristo Jesus. Enquanto o rei Acaz era medroso, perverso, incrédulo, e mais outras coisas, idólatras, e ele servia o império assírio, o rei Ezequias confiava no Senhor e ele disse não ao império assírio. Agora veja bem, nós não estamos falando de um imperinho, nós estamos falando do império assírio, que era o maior império da época, e para dizer não para o império assírio, você tinha que confiar no Senhor. Você tinha que ter certeza no Deus que você confiava, senão você seria destruído imediatamente. Prova disso que Acaz, que era um perverso, ele fez um monte de alianças, e nós vamos ver aqui porque ele tinha medo de ser destruído, e porque ele não confiava no Senhor. Outro tapa um tapa de pelica de nós, não é? Nós confiarmos no Senhor. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 8. Rebelou-se, o final do versículo 7, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Por quê? Porque até que Ezequias assumiu, Acaz era subserviente do império assírio. Acaz servia o império assírio. Irmãos, dizer não a esse império é uma aplicação perfeita para nós aqui. Só quem confia no Senhor. Como eu disse aqui, nós não estamos enfrentando lutas físicas, mas quem de nós que não enfrenta lutas terríveis no campo espiritual? Quem de nós aqui que não enfrenta batalhas no campo espiritual? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Não é isso que diz Efésios 6, 12, se não me fala a memória. Não é isso que diz? Todo crente, todo crente verdadeiro enfrenta luta. Não uma luta física, não uma luta de espadas, mas é uma luta no mundo espiritual. É uma luta, vou usar em termo aqui, invisível, aonde a vitória só está para aqueles que realmente confiam no Senhor. Porque não é uma luta que você vence no muque, não é uma luta que você vence no seu suor, na sua força. A nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. É uma luta terrível. E quem acha que não está passando por essa luta, a gente precisa conversar. Porque todo crente passa por essa luta. E todo crente tem vitórias. Aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Eu não estou falando aqui de triunfalismo, não estou falando aqui de só coisa boa. Estou falando de problemas mesmo, de dificuldades mesmo. Mas que o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, e então até agora, talvez você esteja perguntando aí, aonde está a alegria da morte? De onde vem essa alegria da morte? Por que vem essa questão? Por que o povo ficou feliz com a morte do rei Acaz? Primeiro, porque Uzias, que era o vô de Acaz, ele já tinha pelejado contra os filisteus e ele tinha vencido algumas cidades e tinha estabelecido cidades lá no reino da Filístia, ou dos filisteus. Segundo a Crônicas 26:6 diz assim: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou os muros de Gate, e o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Quem fez isso? Uzias.
Ele pelejou contra os filisteus e ele estabeleceu cidades no território dos filisteus. Segundo, quando Uzias, que fez isso daqui, morreu, os filisteus se vingaram. Olha aí, 2 Crônicas 28, 18 e 19. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Guinzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, o seu rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Ou seja, ele não cria no Senhor. E com isso, os filisteus foram lá e tomaram as suas cidades. Terceiro, porque na época do rei Acás, a Filístia, ou filisteus, eles tiveram vários problemas com os assírios, com os egípcios, com Judá, com todo o território. E eles invadiam as terras, invadiam Judá. E com a morte do rei Acás, o que o rei Acás fez? Antes nós falamos na pessoa de um rei assírio chamado Tiglat-Pileser. O que o rei Acás? O rei Acás era um sócio financiador de Tiglat-Pileser. Para quê? Para invadir o reino do norte. Consequentemente, a Filístia seria prejudicada. Como a Filístia tinha problemas com Judá e com a morte do rei Acás, aí vem o tema, a alegria da morte. O que a Filístia fez? Com Acás morto, há uma chance de nós conseguirmos alguma coisa boa com Ezequias no reino. Ou seja, havia uma visão, uma análise da Filístia de que quando Ezequias assumiria o trono, eles estariam libertos daquele sócio financiador Acás contra Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria. Só que Ezequias foi o primeiro a romper-se com o rei, com o império assírio. E aí então vem o que diz o versículo seguinte, onde ele diz assim: da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. O que significa isso? Isso significa que, com a morte de Acás, começou a reinar Ezequias. E Ezequias foi pior para os filisteus do que Acás tinha sido. Eles achavam que eles iam conseguir alguma coisa, mas Ezequias foi pior para eles. Olha aí o que diz 2 Reis 18:8. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Ou seja, a morte de Acás para eles não foi uma boa notícia. E aí eu pergunto para vocês, quando que a morte é uma boa notícia? Quando que a morte é uma boa notícia? A morte, irmãos, é uma boa notícia para você que já morreu para o pecado. A morte é uma boa notícia para você que já recebeu Cristo como teu único e suficiente Salvador. Para isso, para você que já é um cristão, a morte é uma excelente notícia. A morte para o mundo, a crucificação para o mundo e o mundo crucificado para você. Romanos, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo fala para nós justamente as benécias da morte, a morte para este mundo. Aqui, o rei, a Filístia, estava falando de uma morte física. Aqui eu estou falando de uma morte para o pecado, uma morte para o mundo. Eu estou falando de uma morte do velho homem, da minha natureza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versículo 8 e 10. Olha o que Paulo diz: morremos com Cristo, sabemos que também viveremos com Ele.
Cristo ressuscitou dos mortos e não pode morrer outra vez. A morte não tem mais poder sobre ele. Quando Cristo morreu, ele morreu para destruir o poder da morte de uma vez para sempre. Agora, ele vive uma vida nova com Deus. Da mesma maneira, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de Jesus Cristo. A morte, para você que já creu em Cristo, é uma excelente notícia, porque você morreu para o pecado e você vive para Cristo, vive para Deus por meio de Cristo Jesus. Nós que somos cristãos, que cremos nisso, nós não temos mais nada com este mundo, nós somos peregrinos nessa terra. Interessante que quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim: nós que somos crentes, nós devemos pensar nas coisas do alto, nós devemos buscar as coisas do alto, e não nas coisas aqui da terra. Eu tenho falado isso daqui e vou repetir hoje. Muitas vezes a gente percebe que nós tratamos a vida eterna como se fosse esta vida terrena, e nós tratamos essa vida aqui como se ela fosse a eterna. Ou seja, traduzindo, nós damos mais importância para esta do que para aquela. Nós valorizamos muito mais esta do que aquela. Só que aqui é passageiro. O Marco falou aqui hoje de manhã, daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui de vocês mais, nem eu. Daqui 100 anos, todos nós já morremos. E aí? E aí? Nós vamos estar na eternidade com Cristo ou na eternidade sem Cristo? Percebe que às vezes a gente não para, mas isso é muito sério. Esse mundo não nos oferece absolutamente nada de proveitoso. Nós, que quando Cristo morreu, ele morreu para destruir o poder da morte. Agora ele vive. Ou 11. Da mesma maneira, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, nós nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos caminhando para o inferno a passos largos. Quem nos converteu, quem inverteu essa caminhada foi Cristo. O Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia, ele converteu o meu e o seu coração e nos está levando, caminhando a passos largos para o céu, para uma vida eterna com ele. E muitas vezes, irmãos, nós desprezamos isso, por favor. Nós menosprezamos isso, nós negligenciamos isso, nós tornamos isso algo irrelevante na nossa vida. Se eu estiver falando bobagem, alguém levanta a mão e diz: é bobagem. E não é, eu sei que não é. Mas a palavra nos chama a ter uma confiança no Senhor. Olha para o rei Ezequias, vai ler sobre ele, a confiar no Senhor, a andar com o Senhor, a ter um relacionamento com ele, a ter uma vida com ele, a entregar sua vida a ele. Isso não significa não ter problemas, mas saber que há um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos consola, que não resolve todos os seus problemas e os meus, porque nós achamos que o Deus tem que resolver todos os nossos problemas, senão ele deixa de ser Deus. Não, ele continua sendo Deus. Irmãos, em Cristo, os cristãos são aperfeiçoados e encontram poder para viver uma vida santa. Em Cristo, se você tentar fazer isso no seu muque, não vai dar certo. Em Cristo, os cristãos são aperfeiçoados e encontram poder para viver uma vida santa. Só há redenção em Cristo, só há vida em Cristo. Nele nós temos a vida eterna. O que diz a palavra? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Nós falamos isso hoje de manhã na classe dos novos membros. Em Jesus Cristo, queridos, as coisas velhas passaram. Não é isso que diz 2 Coríntios 5,17?
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A morte, ela é uma boa notícia para os crentes que já morreram para o mundo e vivem para Cristo. É uma ótima notícia. Eu estava até brincando hoje aqui que eu conheço crentes que quando você fala da morte tem medo. Tem medo da morte. Ah, eu tenho medo da morte. Mas por que você tem? Não, eu tenho medo da morte. Mas você não é cristão? Você não é crente? Eu sou, mas eu tenho medo. Não quero. Como você tem medo? A morte, segundo Paulo, é lucro. É promoção para nós. Só que tem muito crente que tem medo da morte. Então a gente precisa, como diz, vem morte, amiga minha. Isaías 14:30, dando sequência ao texto. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. O que significa isso, irmãos? Isso aqui são dois textos. A parte A, o texto está falando do povo de Judá, e a parte B, o texto está falando dos filisteus. A parte A, os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Ou seja, toda aquela instabilidade que o povo estava passando, o povo de Judá estava passando, as perseguições, as invasões que Jerusalém tinha sofrido, toda aquela instabilidade, agora o Senhor estaria apacentando, daria paz, estaria trazendo uma segurança, um alívio. Não haveria mais invasões, porque o rei Ezequias estava no comando e o rei Ezequias ia estabelecer a paz em Jerusalém. Só que um pouco mais para frente nós vamos ver, e eu vou adiantar aqui, que não era o rei Ezequias, mas era Deus usando o rei Ezequias para fazer tudo isso. E a parte B, que significa, porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes, ele está falando justamente da destruição dos filisteus. Ele está dizendo que, quando a raiz é morta, toda a árvore morre com ela. E ele está falando de uma aniquilação total dos filisteus por conta de tudo aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. Esta extirpação e essa destruição, ela se concretizaria com a fome e com a peste que viria sobre a Filístia posteriormente. E aí, irmãos, então, no versículo 31 e 32, aqui diz assim: dá uivos, ó porta. Eu nunca tinha visto porta da uivos. Dá uivos, ó porta. Grita, ó cidade. Também não tinha visto cidade gritar. Dá grito, ó cidades. Tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. De que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Que coisa maravilhosa! Que coisa, o que o Senhor tem para nós nesses dois textos excelentes? Da uivo, ó portas, grita, ó cidades, também está relacionado à destruição da Filístia. Ou seja, enquanto o povo de Deus estava em segurança, o povo da Filístia estaria em insegurança, em instabilidade. As suas cidades, é que na realidade o contexto é diferente. Quando ele diz assim, dá ouvido, ó portas, grita, ó cidades, está fora do nosso contexto, porque as cidades daquela época, elas tinham portas, elas tinham muros. Vocês lembram quando Sansão arrancou a porta de Gate, da cidade de Gate? A Bíblia diz que Sansão, ele arrancou a porta da cidade com todos os seus ferrolhos. Era uma porta de ferro, uma porta forte, uma porta que tinha na cidade. A cidade era murada e Sansão arrancou a porta com a força que Deus tinha dado para ele. Então é nesse contexto. Dá ouvidos, ó portas, grita, ó cidades. Ou seja, o desespero bateria na porta ou naquela nação da Filístia, e o Senhor traria para eles toda uma insegurança. E do norte vem uma fumaça. O que significa do norte vem uma fumaça? O contexto aqui é uma poeira, uma nuvem de poeira que viria contra aquele povo. Que nuvem de poeira é essa? Uma nuvem de poeira feita pelo exército de Judá.
quando um exército a cavalo, ou pessoas, ou carros anda, o que forma? Não forma uma nuvem de poeira? Essa nuvem de poeira, os filisteus iam ver de longe, e essa nuvem viria contra ele. Ou seja, o que está por trás dessa nuvem de poeira é justamente um exército inimigo que viria para destruí-los. E aí eu quero me deter um pouco no versículo 32, caminhando para o final. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgios os aflitos do seu povo. Isso é maravilhoso, quando nós entendemos que, hoje a gente estava falando de manhã também, que muitas vezes nós não conseguimos entender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, segundo a palavra, é boa, agradável e perfeita. E às vezes nós oramos e pedimos que o Senhor faça a nossa vontade, que não é boa, não é agradável e não é perfeita. Aí alguém diz, mas por que então que eu preciso orar? Para que eu entenda qual seja a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. É isso que faz. O Senhor me leva a orar. O Marco falou aqui hoje. Por que eu preciso orar? Porque a palavra diz que eu preciso orar. Porque eu tenho que orar. Eu preciso, é um mandamento. O Senhor manda eu orar. Então eu oro ao Senhor para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle na minha vida. E aqui nesse texto, o que tem a ver com isso? Com tudo. Que tudo que aconteceu em Judá, tudo que aconteceu em Jerusalém, Deus estava no controle. Deus levantou Acás para aquilo, Deus levantou antes de Acás Uzias, Deus levantou Jotão, Deus levantou Acás, Deus levantou Ezequias, Deus levantou o exército assírio, Deus levantou o exército babilônico, Deus estava no controle de todas as coisas. O Senhor disse assim, eu vou trazer um exército forte, poderoso, para levar vocês para o cativeiro. Eu vou fazer isso. Ele diz assim, a Síria acha que ela está fazendo isso pela força dela. Ela acha que ela está fazendo isso pela estratégia dela, pela sabedoria dela. Ela acha, só que eu estou no controle. Sou eu que estou fazendo isso. E eu estou fazendo isso para educar vocês. Eu estou fazendo isso porque vocês estão adorando Neustã. Eu estou fazendo isso porque vocês trocaram a adoração ao Deus Todo-Poderoso pelo bezerro de ouro. Eu estou fazendo isso porque vocês viraram as costas ao Deus único e verdadeiro pela serpente. Eu estou fazendo isso porque vocês estão desprezando o pobre, vocês estão desprezando a viúva, vocês estão enganando as pessoas, vocês estão olhando somente para o umbigo de vocês e vocês estão tentando acumular riquezas como se isso fosse a salvação. Eu estou fazendo isso porque vocês estão colocando confiança no exército do rei assírio. Eu estou fazendo isso porque vocês deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso. Então eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer. Vocês vão ficar 70 anos no exílio babilônico, sob o comando da Babilônia. 70 anos vocês vão ficar lá, aprendendo, sofrendo, sendo praticamente escravos, privados de praticamente tudo. Até que vocês aprendam que quem está no controle sou eu. Até que vocês aprendam que eu sou o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E aqui ele diz, que se responderá? O que significa isso? Quando os mensageiros vierem a Jerusalém, perguntar o que aconteceu, o que vocês vão responder? Qual é a mensagem que esses mensageiros vão levar? A mensagem é, o fundador de Jerusalém não foi homem, e por isso deveria o povo depositar a confiança não no braço forte deles, mas no Senhor. Qual é a mensagem que deveria dar? Que homem nenhum poderia destruir Jerusalém, homem nenhum poderia cativar Jerusalém, porque quem estava no controle de Jerusalém era o Senhor. Que mensagem você levaria? Que as grandes coisas que Deus fez para o seu povo não poderiam deixar de ser anunciadas. Que mensagem você levaria?
que a segurança de Jerusalém não estava na força de Ezequias, mas estava na força do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Ezequias. Que mensagem você levaria? Que a derrota de Jerusalém não estava na força do exército assírio, mas estava na vontade do Deus Todo-Poderoso. Que mensagem você levaria? Que é Ele quem proporciona refúgio para o seu povo. Que mensagem que hoje nós levamos? Que é a salvação em Cristo Jesus. Que mensagem que eu e você temos que levar? A mensagem de que o Deus Todo-Poderoso se desfez, se despiu, deixou a sua glória, veio para este mundo, sofreu como eu sofro, passou fome, passou sede, passou sono, foi para uma cruz, foi crucificado ali por mim e por você, sem pecado. Ele sofreu toda a afronta, ele sofreu todo o castigo, ele sofreu todo o flagelo naquela cruz, com uma coroa na sua cabeça, com uma espada do seu lado, por mim e por você. Por mim e por você, e porque eu e você, nós não merecíamos, Ele fez isso pela graça e pela misericórdia. Agora, se você e eu já cremos nisso, já temos certeza nisso, se eu e você já somos filhos de Deus, não pelos meus e pelos seus méritos, se eu e você já temos certeza que a nossa morte com Cristo é uma ótima notícia, então divulgue essa ótima notícia. Que mensagem se levará para este mundo que está aí fora? A mensagem da cruz, a mensagem do novo nascimento, a mensagem que há salvação em Cristo Jesus, a mensagem que há esperança para este povo perdido aí fora, a mensagem que o Deus Todo-Poderoso amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de João 12:32, quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo. A mensagem de que o Senhor Jesus morreu uma única vez, está sentado à direita da majestade, intercedendo por nós e esperando o dia correto, certo da sua volta. E da mesma forma como você está aqui, o Filho de Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Vai buscar a sua igreja. Esta é a mensagem que nós temos que proclamar para o mundo. E quais as aplicações que nós temos com relação a isso? Primeiro, a morte para o mundo e a vida para Cristo é uma excelente notícia. A morte para as coisas do mundo e a vida para Cristo é uma excelente notícia. Segundo, que mesmo que o mundo diga sim, o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele continua no controle de todas as coisas. Que mais? Que nós que já recebemos a salvação pelos méritos de Cristo Jesus, não podemos deixar de ser mensageiros desta mensagem de salvação. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontra refúgio aos aflitos do seu povo. Que mais? Qual outra aplicação que nós podemos? Que eu sou cristão, e a minha vida está oculta em Cristo Jesus. E que eu sou cristão, e eu não abro mão disso por absolutamente nada, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, morreu na cruz por mim, eu morri com Ele, fui ressuscitado com Ele para uma nova vida, e hoje eu posso proclamar isso com toda certeza, porque a notícia, a minha morte para o mundo é uma ótima notícia, porque se eu morrer daqui 2 minutos, eu tenho certeza para onde eu vou. Você tem certeza para onde você vai?